piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Allan Kardec. A cultura acadêmica é focada naquilo que pode ser medido, pesado e passível de análise, segundo os rigores estipulados pelos protocolos experimentais. Não obstante, o progresso das ciências da saúde, a visão materialista do ser dificulta qualquer avanço mais significativo quando se trata de levar em consideração os aspectos espirituais das criaturas. Tal postura impede a possibilidade de melhor entendimento sobre as enfermidades espirituais, criando uma enorme lacuna nos tratados de patologia que se ressentem de qualquer informação mais consistente a respeito. Não merece urgência um maior interesse dos cientistas em travar contato com a realidade espiritual do ser? A ciência, o Lancelin responde. A ciência médica tem como objetivo básico de sua competência a análise circunstanciada do organismo humano. Na complexidade orgânica estão inseridas possibilidades causais das doenças a serem investigadas pelos lidadores da saúde, com a finalidade de encontrar as soluções para as enfermidades e também de descobrir novos procedimentos que permitam um funcionamento orgânico eficiente e harmônico. Contudo, conhecer a estrutura anatomofisiológica das criaturas não se restringe apenas à percepção concreta do organismo vivo. O corpo carnal, em seu encadeamento bioenergético, transcende a matéria palpável e os sentidos físicos. Trata-se de uma complexa relação de energias sutis entrelaçada em torno da essência espiritual. A percepção humana da matéria é a ponta do iceberg, pois existem muito mais estratos energéticos interpostos entre o organismo tangível e o espírito. Assim, o corpo palpável, formado de matéria adensada, em razão do fenômeno reencarnatório, é apenas uma parte do todo. Todavia, do ponto de vista da ciência espírita, há uma perfeita integração entre as partes constituintes, ou seja, alma, perispírito e corpo físico. Esse é um ponto muito interessante, né, na relação da medicina com o... Silvio, você está sem o som, Silvio. Oi, voltei. Eita, isso. Aí você parou no da medicina. A relação, né, espera aí, deixa eu só... Você falou relação da medicina e da Espera ciência? aí, que deu um tilt aqui. Você quer voltar ao texto? Pronto, voltei? Voltei. Vou botar o texto. Não, é a relação da medicina, né, com o conhecimento da espiritualidade, né? A medicina ainda reconhece muito pouco, né, a presença de qualquer relação espiritual nas doenças. Ainda é uma coisa que está se começando, né, a se questionar em alguns centros, né? Começa a se olhar com outros olhos, mas ainda ela é muito cartesiana. Então, ela só consegue compreender o que ela explica em termos, como ele mesmo diz aqui no início, em termos palpáveis. Então, muitas doenças que a gente já sabe que se desenvolvem a partir do mundo espiritual, por uma série de desequilíbrios, não são, na verdade, tratadas. Elas são minimizadas, né, por sintomáticos, né, e você não trata a doença em si, então você não resolve o problema.
E esse é um processo que na minha opinião, ainda está muito lento na evolução da humanidade. E essa abertura para a presença da espiritualidade no contexto das doenças e na cura dessas doenças. E talvez isso tenha que ser mais estimulado dentro das universidades para que isso ganhe peso e comece a ser mais pesquisado, mais divulgado, que acho que no futuro essa relação se tornando mais íntima, mais frequente, vai resolver uma série de doenças que hoje avassalam a humanidade, são o terror de todo ser humano encarnado, né, de pegar essa ou aquela determinada doença. Eu falo especialmente nos cânceres, que são doenças basicamente que têm sua origem em desequilíbrios espirituais. No momento que a gente conseguir começar a ver por esse lado e começar a utilizar a parte espiritual do problema nesses tratamentos, essas doenças tendem a irem diminuindo e sumirem do nosso dia a dia. Silvio, Diga. é uma pergunta para você. Os médicos espíritas, eles conseguem fazer algum tipo de trabalho espiritual durante o seu tratamento com o paciente, por exemplo, com um câncer, você sabe dizer? Faz diferente? O médico espírita, ele faz diferente? Individualmente, alguns sim. Institucionalmente, não. Por exemplo, eu posso tratar um paciente e, enquanto estou tratando, eu usar técnicas espíritas. Mas, assim, é difícil até quem faz isso abrir para o paciente que está fazendo isso, porque pode ser muito mal recebido. E, nesse caso, por exemplo, que você fala desse tratamento, seria importante o conhecimento por parte do paciente de que esse tipo de procedimento está sendo realizado, ou o médico também se acha livre para tratar, já que ele está ali numa condição de tratar a doença, né? Fazer esse tipo de procedimento, Silvio? Olha, você está falando em termos éticos ou só em termos de caridade? Não, eu falo em termos de informação mesmo. Eu acho que puxa pela ética, né? Uma pessoa muito cética que não acredita nesse tipo de tratamento ou de interferência em seu adoecimento, né? Ele ser tratado de uma forma espiritual também como algo importante, né? Além do que a medicina traz em termos de ferramentas, medicações e tudo mais. E aí eu fico pensativa, porque se ele não sabe, será que ele vai ser tocado? Né? E se ele não sabe, e se ele sabe, ele não passa por um atendimento melhor, né? Em termos de conexão da vibração de cura. Quando a gente vibra aqui, todo mundo para que a gente está vibrando está ciente disso? Não. Nem acredita. Mas a gente faz mesmo assim, porque a gente acredita. E a gente dá o melhor de si para que o que a gente deseja de bem-estar para ele o atinja. Então, acho que isso transcende muito a ética. Você não pode fazer um tratamento de dar um chá ou um conjunto de ervas que alguns para isso você precisa do consentimento do paciente, é óbvio. Mas um tratamento magnético de radiação, você não precisa conversar com ele se você sabe que ele é totalmente averso a esse tipo de coisa. Mas você, na sua dignidade, na sua ética pessoal, você não vai deixar de utilizar esse meio que você sabe que pode ajudá-lo, mesmo que se ele acredita ou não. Essa é a minha maneira de ver.
As, Tá? as doenças, elas já são meios para as pessoas abrirem mais a consciência também, né? Então, determinadas, a orientação, tô lembrando daquele livro da Elizabeth Kubler-Ross, ela trabalha com doentes terminais, né? E ela fala da importância das pessoas compreenderem os processos que elas estão passando e a importância de sempre se falar, né? Não nesse sentido que o Silvio está falando de radiação, de mentalização, mas da pessoa saber ter, assim, consciência do processo todo para que ela experimente as negações, todo o processo que ela vai ter de desenvolvimento nessa doença, né? Que a doença já vem como algo para despertar mesmo, né? Então, eu acho bom esse livro dela. Depois eu vou ver se eu passo aqui para vocês. E um ponto também sobre essa parte é que eu acho o seguinte: o, claro que no momento em que o paciente ele participa de todo o trabalho, é uma revolução profunda, né? Porque ele está ali movimentando as próprias energias naquela vontade de se melhorar. Só que o nosso consciente, se isso não acontece, né? O nosso consciente é só ali a casca de todo um psiquismo de profundidade que cada um de nós tem, né? Então a gente tem uma organização interna muito além do que é o nosso consciente. E tem vários campos ali que eles estão vibrando, é como se nós fôssemos além desse nosso consciente. Então tem uma parte que ele vibra, que o momento que a gente faz um tratamento, que ativa aqueles campos mais internos e profundos, eles reverberam na pessoa, trazendo mudanças ali. É como se fossem artérias energéticas que estivessem obstruídas e ela, né, fosse ali uma energia que conseguisse abrir, reconectar determinados campos. Então é como se de uma hora para outra uma série de sensações agradáveis da própria pessoa, ela começasse a vir à tona, e aquilo predispõe cada vez mais ela está integrada nesse aspecto da cura, né? Até chegar no momento em que o consciente também, ele, né, auxiliado pelos mentores, ele desperta, e aí como um todo a pessoa participa. A gente vê, por exemplo, no processo da cura, como às vezes existem várias pessoas dentro de nós mesmos, né? Então, por exemplo, a pessoa ela não pode comer um doce, ela tem uma diabetes. Aí ela olha, tem um lado dela que fica ali, olha, não, isso aqui não pode. Mas tem um outro, como se fosse um outro campo, falando assim, não, não, come aquilo ali, porque olha, aquilo vai te dar prazer, vai te dar. Então, são como se fossem estruturas internas dessa complexidade. E o que a gente faz, no fim das contas, é auxiliar a fortalecer esses campos mais bonitos, mais sublimes da pessoa, fortalecendo ela, né? Então, fortalecendo para que depois ela caminhe por conta própria. Um último exemplo é o do Cristo, né? Quando ele estava levando a cruz e o Cirineu vai auxiliar ele a carregar a cruz durante um pedaço do caminho. Então, no fim, foi o Cristo que levou a cruz, né? Mas ele houve auxílio nesse caminho. Então é mais ou menos isso que a gente faz, né? É mais ou menos assim que eu vejo esse processo. E tem um outro aspecto, assim, que eu não lido com isso exatamente, porque eu sou anestesista, eu não trato de paciente nenhum. Mas eu tenho muitos colegas que tem um fato que a gente não pode deixar de ignorar. Mesmo aqueles que são muito dados a querer sempre fazer uma radiação, oração pelos pacientes dele, tem pacientes que eles não sentem essa vontade. Isso eu já conversei com alguns deles. Então, não é todo paciente que chega para eles, mesmo que seja doença terminal, uma doença grave, que eles sentem esse desejo de fazer algo mais. Aí eu acho que entra o que o Ismael está falando. A espiritualidade age também. Ela intui o médico, além do remédio que ele está passando, fazer uma vibração,
levar o nome dele a um centro de tratamento espírita. Isso acontece e muito. E tem aqueles pacientes, até pacientes já desenganados pela medicina convencional, que o mesmo médico que caiu de emoção em tentar ajudar do jeito que pudesse um paciente, não sentiu a menor vontade de ajudar o outro. Isso eu já testemunhei. Isso é a experiência que eu tive quando a Lili esteve internada. Ela, num determinado momento, no hospital, o pessoal chega e diz: você quer, tem um dia lá que o pessoal chega, você quer que reze por você, não sei o quê. Ele nunca foi muito chegada à religião, essas coisas assim. Mas ela estava tão... Ela falava, não, reza assim, reza assim. E às vezes ela pedia comigo, reza comigo, não sei o que lá. E toda vez que eu vinha para casa, que eu tinha que voltar para o sítio, eu ficava daqui fazia o evangelho e bebia água por ela, falava, essa é para você, não sei o que lá. Isso influencia completamente, acho que realmente na vontade da pessoa ficar boa, né? Porque ela estava, você viu, ela estava meio lá, como se diz, em cima do muro, pode ir para lá ou para cá. Então, isso de você meter força no pensamento de eu vou ficar bom, você vai ficar boa, você vai acontecer as coisas, acho que isso dá uma influência realmente, eu acredito que o médico espírita, né? Deva sentir isso muito fácil. Essa pessoa sim quer ir para frente. E aí eles metem mais bronca na ideia de não, vamos fazer alguma coisa, pensar mais, ou sei lá. Eu acho que isso realmente influencia completamente na própria relação de cura da pessoa. Se não é um paciente ocasional, um paciente que você acompanha, a gente percebe, por esse momento eu posso abrir para ele. Ou então ainda não é a hora de abrir para ele. Se é um paciente que você acompanha realmente, você, como no caso da Lili, ela tinha uma equipe que acompanhava ela o dia a dia dela, né? Como ainda tem até hoje, né? Então eles conhecem, eles sabem. Então chega um momento que você sente, né, que é a mesma coisa, você é intuído de alguma forma. Agora é a hora dela começar a ajudar também o nosso lado, o lado de cá. Você quer? Então, isso acontece também. Se você vai acompanhando, chega um momento, mesmo que você nunca tocou no assunto com aquele paciente, chega um momento que você sente uma vontade de abrir para ele. E quando isso acontece, eu nunca vi ser mal recebido. Quando o médico está fazendo e tem essa intuição de abrir para o paciente, todos os casos que eu soube foram bem recebidos. Mas tem, infelizmente, os casos que você não sente vontade de fazer. Você sente, às vezes, até culpado. Pô, eu podia fazer isso, mas não quero. E aí? Quando a Neuza fala, está tudo certo. Está tudo sempre certo. É uma questão, essa questão da medicina, porque envolve talvez o maior medo do encarnado, que é o desencarne, é muito complicado. Você lidar com isso no dia a dia é muito complicado. Assim, aqui, provavelmente, eu sou o único que tem essa experiência de ter que informar a família. Olha, deu alguma coisa errada. E é sempre uma situação de um desespero, de um desequilíbrio muito grande. Raríssimas vezes a família recebe bem uma notícia dessa. E como a família não recebe bem, é óbvio que esse espírito que acabou de desencarnar não pode ficar bem, porque ele sente toda essa vibração de desequilíbrio. Existe uma coisa que, né, que a gente já viu em muitos livros, né, espíritas, inclusive, né, que é a melhora da morte. É aquele paciente grave que está desenganado e que fica todo mundo ali rezando, agarrando nele. Aí ele tem uma melhora e todo mundo relaxa. Ai, vai ficar bom. Aí, bum, ele morre.
que se passou a chamar melhora da morte, é justamente para a família largar aquele corpo, largar aquele espírito. Ele relaxa achando que a coisa entrou nos eixos, que ele vai melhorar. E aí a espiritualidade age, fazendo o desligamento, tudo. Porque às vezes a família está tão presa no paciente que a própria espiritualidade não consegue agir em benefício do paciente. Eu tenho algumas experiências dessas assim, né? E não por causa da área, mas de família. Eu já passei por alguns casos meio complicados. E uma das coisas que a gente percebe às vezes é que os médicos, no decorrer das experiências que eu tive, eu vi uma evolução muito grande entre os médicos. Lá no início, quando aconteceu um negócio com meu pai e tal, muitos anos atrás, a gente via mais ceticismo. Hoje há mais respeito. Depois, há pouco tempo, aconteceu com uma das minhas irmãs, pouco tempo, uns 4 anos, 5, e a gente percebe mais respeito à questão da religiosidade, da oração, de tudo. Eu percebi mais respeito no decorrer dos anos, mas ainda assim é difícil, acho que para todos os lados. Assim, a gente teve caso da gente ter essa atuação, a gente está mais livre de querer liberar o doente, né? Querer liberar minha irmã para ela ir a hora que ela quisesse, e o médico não queria. E o médico brigou porque ele não queria. E foi bem difícil a situação. E, ao mesmo tempo, no mesmo grupo, tinha médicos que estavam ali e, sabe, do lado da gente, abraçando a gente, assim, nossa, como eu queria alguém igual vocês, que liberassem, pudesse liberar. Então, assim, aquele momento ali dentro da UTI, essa passagem, assim, ainda é muito difícil, porque os grupos ainda estão muito... Ainda está muito confuso, né? Mas eu sinto, assim, que no decorrer do tempo está tendo mais respeito para quem tem um caminho mais religioso, assim, tudo. Não, respeito à religiosidade, isso tem realmente é crescente. Mas, assim, você tocou num ponto que é fundamental, a vaidade do médico. Porque quando ele aceita, vou deixar essa paciente morrer, ele assume que ele não fez o papel dele. Então, o que você está falando aí é um problema de vaidade na medicina que é enorme, que é monstruoso, que todo médico se acha quase um deus, e alguns se acham o próprio Deus. Então, isso é muito complicado. Então, muitas vezes o médico não quer não, vamos insistir nisso, e vamos fazer aquilo, e vamos fazer aquilo outro. E, às vezes, como você falou, a família já entendeu que não tem mais o que fazer, mas ele não quer, porque ele não quer assumir que ele não foi capaz de resolver o problema. E isso é diretamente ligado à vaidade criada pela medicina e pela atmosfera que a sociedade, né, colocou os médicos numa esfera de seres acima de muitas pessoas comuns. E tem realmente muitos médicos que vestem essa toga de cidadãos especiais. E isso é uma grande complicação na medicina. Não só na medicina, acho que em muitas outras carreiras, especialidades também. Mas na medicina isso é muito patente. E quem está dentro vê isso com muita nitidez. Bom, gente, acho que já está na hora, já até passou. Vamos lá começar.